E vamos então para o conteúdo. Masoquismo, fetichismo. Esses dois artigos, eles são de uma data posterior a 1919 e 23. Por que eu estou falando de 19 e 23? Porque em 19, 20 sai para além do princípio do prazer, que tem uma série de impactos na lógica e na metapsicologia freudiana, e em 23 sai o ego e o id. Esses dois artigos eu os escolhi porque, de alguma forma, é uma reflexão sobre a questão da sexualidade, né, inicialmente desenhada nos 3 ensaios da sexualidade, já agregando essas duas grandes novidades do pensamento freudiano. No curso de introdução, é feito justamente esse mapeamento de todos esses conceitos, onde eles se localizam, como eles se localizam, tá? Tudo muito bem explicadinho. E aí eu queria fazer um grande apanhado do que a gente tem até hoje sobre o pensamento freudiano. Primeiro, uma ligação muito grande entre psicopatologia e sexualidade. Esta ligação ela não é muito nova, a gente tem ela desenhada desde a antiguidade, né, através da histeria, a chamada sufocação da matriz, onde todos aqueles sintomas, né, descritos ali por Hipócrates, as primeiras descrições escritas, eram causados por uma questão sexual, que era a falta de sexo, ou porque a mulher era viúva, ou porque ela estava entrando na adolescência e ainda não era casada, ou porque não tinha marido. O receituário era uma série de procedimentos, mas a profilaxia era casamento. Tá? Então, o importante nesta conversa é que existia uma ligação entre sexo e psicopatologia desde a antiguidade, e Freud herda isto. Qual é a grande diferença entre estudos sobre histeria e os 3 ensaios da sexualidade? É que nos estudos sobre histeria, né, a questão da psicopatologia era ainda muito fundamentada no sexo. E quando a gente vai para os 3 ensaios da sexualidade, né, essa diferença, ela passa a ser fundamentada na sexualidade, que é diferente do sexo, né, porque o Freud vai entender sexualidade como obtenção de prazer. Uma outra diferença básica que a gente tem e temporal em termos metapsicológicos dos estudos sobre histeria e os 3 ensaios da sexualidade é que nos estudos sobre histeria o Freud aponta que a causa da psicopatologia histeria, ou da neurose, ela seria um trauma real, sexual e real. Nos 3 ensaios, especificamente nesse artigo não, mas num pequeno artigo logo depois desse sim, entra em cena a questão da fantasia como a versão que um sujeito dá para a sua infância, né, para a sua vida. Então, isto muda um pouco também entre os estudos sobre histeria e os 3 ensaios da sexualidade. Mas, de qualquer forma, existe sempre uma relação que vai ficando cada vez mais forte na obra de Freud entre psicopatologia, o sexual, a sexualidade e o caráter. Tá? Nos 3 ensaios, a gente também já começa a ter esse delineamento. Os casos clínicos que nós estudamos aprofundam esse delineamento. Vários artigos ali por volta de 1908, 1911 também fazem esse aprofundamento. A gente tratou aqui o tabu da virgindade, alguns artigos sobre a psicologia do amor, mas que no fundo também eles versam sobre uma questão de caráter, né, que são, e a gente também pegou aqui, nesses seminários de web, o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos, o caso Dora, e a gente vai vendo em Freud
tudo isso vai se tornando uma trama só. Psicopatologia, caráter, sexual, sexualidade. Tá? Isso tudo vai ganhando um contorno. Né? Como que tudo isso acaba se ligando? Aqui, através de dois conceitos fundamentais. Pulsão, que tem todo um histórico na obra do Freud, não é um conceito dado e comum na obra do Freud, no sentido que ele vai sendo construído ao longo de sua obra. Ele começa falando sobre lá no projeto para a psicologia científica, sobre uma Q, um quantum de energia. Depois ele fala em libido como um caso específico de uma pulsão, ou de um instinto. O termo em alemão não tem tradução em português, que é trip. Depois esta pulsão sexual ou libido vai ganhando primeiro plano, e dali se deriva praticamente toda a vida mental do sujeito. Tá? Então, a pulsão que é o que ligaria a noção de pulsão, a noção econômica de pulsão, é que ligaria os fatores de caráter, sexual, sexualidade e psicopatologia. Né? Não apenas esse, que é um caráter econômico, a gente tem um outro topológico e um outro estrutural. Mas crítico na obra de Freud é o caráter aqui delineado como econômico. Né? Na primeira tópica também o caráter topológico, e no ego, no id, ele ganha o seu caráter estrutural, né? a sua visão estrutural. E um segundo elemento que é organizador desta pulsão é o complexo de Édipo e o complexo de castração. O Freud ele tem esses dois elementos como fundamentais nesta organização. Existem outros conceitos também, como o conceito de fase, que a gente viu nos 3 ensaios da sexualidade, na questão do narcisismo, que a gente viu à guisa, no seminário de Webb, à guisa da introdução ao narcisismo, mas esses temas, eles acabam tendo como pano de fundo maior de organização o complexo de Édipo, castração e o tema da pulsão. Por que eu separei também isso? A pulsão por uma questão econômica, complexo de Édipo, castração por uma questão de fantasia. Nós teríamos aí esses dois conceitos organizadores na obra de Freud. Nós poderíamos fazer N recortes em relação a este tema, mas para hoje esses dois são os necessários o suficiente para entender o que acontece com masoquismo e fetichismo. Em 1919, o Freud ele vai fazer uma reorganização do seu princípio de prazer, que já é delineado ali nos estudos sobre histeria. Não é tão díspare essa noção do que vinha sendo discutido ali na medicina alemã do século XIX, mas ele coloca isso como um princípio fundamental do aparelho psíquico, que daí ele deduz a noção de prazer, descarga, e toda a lógica econômica vem através do princípio do prazer, que é a lógica da pulsão. Só que quando chega em 19, por uma série de questões que a gente já viu também nesse seminário de Webb, sobre para além do princípio do prazer, esse princípio ele vai começando a ficar, ele não consegue explicar toda a vida mental do sujeito. E por isso o Freud ele publica Para Além do Princípio do Prazer e propõe uma nova organização das pulsões em pulsão de vida e pulsão de morte. E também ele acaba propondo, ele pega um outro conceito, que seria um princípio do Nirvana, né, que seria, né, os dois, inclusive, se tornam um caso particular da pulsão de morte. Aqui tem um jogo muito sutil que o Freud acaba fazendo nos seus textos, ora ligando o princípio do prazer à pulsão de morte, ora ligando ele ao princípio
a pulsão de vida. Então, depende do texto que você pega, tem um jogo muito intrincado. De qualquer forma, o princípio do Nirvana está ligado ao princípio do prazer. Perdão, à pulsão de morte, que seria a noção de que o organismo, a mente, ele tenderia ao não acúmulo de energia, né? A se livrar de toda a energia possível. Só que quando se livra de toda a energia, você se torna inorgânico, né? Por isso o princípio de morte ligado. O Freud, especificamente, nesses artigos que a gente está discutindo hoje, ele vai dizer que o princípio do prazer é um caso particular do princípio do Nirvana associado à pulsão de vida. Tá? Aqui já tem um outro jogo interessante que o Freud propõe. A gente já viu também no seminário de Webb sobre ego, id e superego, a noção de culpa e superego, como a culpa sendo o resultado de um conflito entre o ego e o superego, né? E o superego sendo o herdeiro do complexo de Édipo. Tem aqui também um fio condutor de alguns conceitos que vão do conceito de censura na primeira tópica, ideal do ego ali no Luta e Melancolia, que também é um outro seminário de Webb que a gente trabalhou, e finalmente esse conceito ele evolui aqui para o conceito de superego, e que tem uma correlação muito forte com o conceito também de complexo de Édipo. Mas, de qualquer forma, este estudo aparece no ego e no id em função da RTN, ou seja, reação terapêutica negativa. O Freud estava preocupado em explicar por que alguns pacientes, eles eles pioram depois de uma melhora do tratamento. Reação terapêutica negativa sempre implica que os pacientes, eles, entre aspas, melhoram. Precisaríamos definir o que é um paciente melhorar, mas vamos assumir esse conceito de que pacientes melhoram, mas de alguma forma, segundo Freud, eles começariam a piorar, a sabotar o tratamento, a perder todo o ganho que ele teria no tratamento, o que se chama reação terapêutica negativa. E para o Freud, em 1923, isso estaria ligado à noção de culpa inconsciente, que é justamente o conflito entre o ego e o superego. Bom, até aqui eu fiz um resumão do que a gente já viu pelos webinários anteriores. Especificamente sobre este artigo, eu vou começar discutindo a noção de masoquismo. O Freud ele já tentou discutir e procurou discutir esta noção em artigos anteriores. Eu poderia traçar um pouco esta noção entre, principalmente, acho que o artigo que mais se aproxima é Os Instintos e Suas Vicissitudes. Tem uma outra tradução, que é Os Destinos da Pulsão, onde o Freud ele procura fazer ou deduzir o masoquismo a partir do sadismo. Ele diz que o masoquismo seria uma situação onde o sujeito, ao invés de enviar a sua agressividade para fora, ele, de uma forma ativa, ele receberia esta agressividade de forma passiva. Então, por uma vicissitude da pulsão, ou por um destino da pulsão, o sadismo se transformaria no masoquismo. Tá? Então, eu acho que ali, nos destinos da pulsão, é onde Freud mais se aproxima da discussão do conceito de masoquismo. O problema é que agora adentra em cena a noção de pulsão de morte, de um lado, e de superego de outro. E o Freud ele vai trabalhar agora esses dois conceitos ligados ao masoquismo. E aí ele passa a descrever o seguinte: olha, existem 3 tipos de masoquismo. Todos descendem
de um tipo único de masoquismo, que seria, se a gente falar em termos de pulsão, a pulsão de morte voltada para o próprio indivíduo. Seria um caso mais genérico, vamos dizer assim. É a pulsão de morte voltada para o próprio indivíduo. Nesse artigo ele vai fazer uma série de discussões em relação à pulsão de morte, princípio de Nirvana, etc. Ele vai dar uma certa complexidade ao assunto, mas nós teríamos, basicamente, como uma forma mais genérica de masoquismo, a pulsão de morte voltada ao indivíduo. E que ele se apresentaria de 3 formas. O que ele chama de feminino, o que ele chama de erótico e o que ele chama de moral. O feminino, ele vai colocar como a questão da passividade. A atividade, Freud sempre ligou à questão masculina, e ele diz que toda pulsão, ela é por si mesma masculina, ela seria masculina porque ela seria uma atividade. Então, o Freud sempre ligou o feminino à passividade. E passividade é não fazer algo, né, ter uma ação no mundo, e sim receber uma ação do mundo. Tá? Então, existiria para o Freud aí uma noção de masoquismo ligado ao feminino. Nós teríamos, na questão também do masoquismo, o masoquismo erótico, e aí ligado a uma série de fantasias, né? Dentre elas apanhar do pai, ter a atenção do pai ou da mãe pela via da agressividade dos mesmos, etc., e que, ligado a um elemento erótico, transformariam estas fantasias em uma fantasia adulta erótica de masoquismo. Tá? Então, nós estaríamos aí num trabalho de fantasia, né, inconsciente, onde o que nós veríamos nessa sexualidade adulta seria um deslocamento dessas fantasias, ou uma expressão dessas fantasias na sexualidade adulta, em termos de erotismo. E moral, aí é o termo mais, que é onde o Freud dedica mais tempo neste artigo. Ele vai colocar o seguinte: olha, a culpa, ela muitas vezes precisa ser castigada. Né? E, neste sentido, a gente pode ter um tipo de masoquismo moral, ou seja, o sujeito se deprecia, o sujeito precisa dar errado, o tratamento precisa dar errado, as coisas precisam dar errado, a pessoa precisa sofrer porque tem uma culpa inconsciente. Tá? E aí a gente sai da noção do masoquismo como um exercício da sexualidade e vai para o masoquismo onde nós teremos aquele sujeito que adora dar errado, adora fazer escolhas erradas, e ele goza naquele seu sofrimento e que não está ligado nem ao feminino, nem à vida erótica. Tá? É onde o Freud dedica o maior tempo do seu trabalho em relação ao masoquismo. Tá? Então, esse é um quadro geral deste artigo, bem resumido, para daqui a pouco eu fazer alguns comentários e entender como que ele constrói isso. Como é que o Freud faz o entendimento de alguma coisa? Quais são as chaves que ele faz esse entendimento? Primeiro, o próprio nome do artigo diz econômico, e, portanto, tem a ver com a pulsão. Portanto, a pulsão é um conceito fundamental da metapsicologia freudiana. Prestem atenção no que eu estou dizendo. A pulsão é um conceito fundamental da metapsicologia freudiana. Ele explica a transferência pela pulsão, ele explica o complexo de Édipo pela pulsão, ele explica a histeria pela pulsão, ele explica a angústia pela pulsão. Tudo é explicado utilizando este termo. Se você retira este termo da metapsicologia freudiana, ela despenca. Você não explica mais nada. Não serve, não faz mais nada sem esta explicação. Se a gente pega aqui, quando ele constrói a explicação dele,
é fundamental entender a noção de pulsão, tá? O Estatuto da Pulsão na obra freudiana. Ou instinto, depende da tradução, né? Estou falando aqui pulsão, mas a tradução muda, mas o sentido não. A noção de fantasia, né? Mas esta noção de fantasia, ela está implicada nos estudos sobre histeria e depois, e a noção do complexo de Édipo. Tá? São noções centrais. E aqui também, a partir do ego do id, da noção dessas três instâncias. Então, Freud, mas basicamente o Freud produz todo o seu jogo com a noção de pulsão, com a noção de fantasia, ego, id, superego, ou seja, como ele divide o aparelho psíquico, de uma certa divisão do aparelho psíquico, e complexo de Édipo, castração. Tá? Com esses 4 elementos, ele explica a humanidade. Tá? Vamos colocar assim, porque quando a gente vai para o mau estado da civilização, ele explica o ser humano, como que a sua civilização, etc, etc. O tabu da virgindade, o complexo de Édipo. São os 4 elementos cruciais para a gente entender como ele constrói alguma coisa, qualquer coisa em termos de teoria e mesmo de técnica. Quando a gente pensa na noção de recordar, repetir, elaborar, que foi um dos seminários de web que a gente já trouxe, nós temos fundamentalmente pulsão, nós temos fundamentalmente complexo de Édipo, castração, nós temos fundamentalmente a noção de tempo e a noção de pulsão. Aliás, a noção de pulsão, ela obrigatoriamente nos traz noção de tempo e espaço. É uma questão lógica. Né? É uma primeira aproximação de como Freud constrói sua teoria. E é interessante que todos esses elementos estão presentes em Freud desde estudos sobre histeria. Né? Não é algo produzido agora, é algo produzido desde estudos sobre histeria. Tá? Apesar de variar o termo, libido para pulsão de vida, pulsão de morte, a forma de construção do pensamento não se altera. Ok, agora vamos avaliar um outro elemento também muito importante de como Freud trabalhava, que é a noção de fetichismo. Para entender este artigo, eu queria falar um pouco sobre o caso clínico. Este paciente do Freud, ele é encaminhado dos Estados Unidos, passa por Pfister, se eu não me engano, que recomenda o caso a Freud. O Freud, ele não estava muito com vontade de tratar o caso, pede 10 vezes mais, mas a família resolve pagar o Freud a quantia que o Freud queria, e o Freud inicia esse tratamento. O rapaz é bastante comprometido, os relatos de que se trazem esse caso são bastante comprometidos. É um caso que hoje a gente enquadraria em alguma coisa como uma esquizofrenia. E o Freud começa a trabalhar com este sujeito. Numa certa hora, o Freud ele começa a explorar complexo de Édipo, complexo de castração neste paciente. E assim como ele fez com o Homem dos Ratos, onde Freud diz o seguinte: olha, o paciente ele não se lembrava, mas eu tenho certeza que ele se masturbou quando era criança e foi pego pelo pai. A questão do Freud era essa, porque a minha teoria permite dizer que isto aconteceu. Que o cara foi pego pelo pai se masturbando. E foi repreendido, e por isso ele desenvolveu os sintomas que ele desenvolve agora. Tá? Mas nem o paciente se lembrou, nem o paciente contou, era uma dedução do Freud. Ele gasta 1,5 página de rodapé, de nota de rodapé, uma nota de rodapé que tem 1,5 página lá no artigo para descrever isso. E aqui a gente vê o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de situação. Onde o Freud, ele, ao analisar o caso clínico, ele diz o seguinte ao paciente:
Olha, você, quando era pequeno, estou usando uma palavra muito corriqueira, uma expressão muito corriqueira aqui no Brasil, tá? Mas para a gente entender um pouco a passagem. Mas, quando você era pequeno, você viu a sua mãe se trocando, viu que ela não tinha pênis, mas você negou esta ideia. E no artigo, disse para o paciente que isso seria a causa dos problemas dele. Eu era um paciente que gostava de se vestir de mulher e tinha também uma série de questões. O Freud ele fundamenta, portanto, a explicação do caso clínico em uma negação da castração e desloca o pênis para uma ou outra parte do corpo. A grande explicação do fetichismo está nesse artigo, que é justamente isso, né? É o pé da mulher, é o sapato da mulher, é a roupa da mulher, é alguma coisa da mulher. Mas esta uma outra coisa, na verdade, é um deslocamento do pênis. O pênis está lá e isto é uma negação da castração. Tá? Então, gostar do pé, né? O fetichismo pelo pé da mulher é justamente que o pênis se desloca, né, em termos simbólicos, para o pé, e estando ali no pé, e adorado ali no pé, ele é uma forma de evitar a angústia da castração. Porque o sujeito não suporta a angústia da castração, tá? Então ele faz esse mecanismo de defesa, desloca para lá, a mulher tem pênis e eu não preciso dar conta do complexo de castração. Simples. É uma explicação teórica interessante, né? Mas qual é o problema? E aí é uma outra forma que eu aponto do Freud fazer as suas construções. O paciente não melhora, não apresenta nenhuma melhora. O Freud envia ele para uma outra analista, que envia ele para um outro lugar, porque, segundo o Freud, ele poderia se dar melhor com uma mulher analista. Não se dá melhor, ele é internado no hospital psiquiátrico. E é interessante que na ficha desse paciente está escrito o seguinte, o médico escreve o seguinte, que o paciente apresentava um delírio de que que a causa da doença dele é porque ele viu a mãe nua quando era criança. Ele é internado, passa praticamente a vida toda em hospitais psiquiátricos e pouco antes de morrer, na década de 50, ele escreve uma carta onde ele lamenta não ter podido lembrar o dia que viu a sua mãe nua. Estou descrevendo uma série de eventos documentários. Eu estou romanceando um pouquinho, tá, gente? Eu não estou lendo aqui exatamente o que estava nos documentos, mas eu gostaria de passar a ideia para vocês de que o Freud era uma pessoa que ele acreditava que a teoria dele permitia ele deduzir fatos aos quais o paciente não lembrava. Só que em cima disso, ele construía uma nova teoria. O Freud era um teórico que, sem uma comprovação real da sua teoria, ele desenvolvia uma nova teoria em cima que não era comprovada, e em cima disso ele desenvolvia uma nova teoria, uma nova teoria, uma nova teoria. Só que a gente não tinha como base a comprovação daquilo que estava sendo feito. Então era uma teoria que começava a se deslocar por demais da situação clínica. Tá? Então, o Freud, aqui e acolá, ele tem esse tipo de problema, vamos dizer assim, epistemológico. Tá? Mas isso está presente na forma como Freud constrói a sua metapsicologia. A gente tem de uma certa forma, o problema é minimizado, esse tipo de problema, em Melanie Klein. Que se cria um outro, mas este pelo menos é um pouco minimizado em Melanie Klein, por exemplo, que é uma outra escola de psicanálise, porque Melanie Klein, se você pegar um texto kleiniano, basicamente é assim que ele funciona. Aqui está a Erna, o Dick entra no meu consultório, faz isso, 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 eu interpreto isso, dá nisso,
E eu acredito que com isso foi por causa de tal fantasia. Como tal fantasia eu acredito que está acontecendo, eu faço tal interpretação que dá tal resultado. Ou seja, passa a ser uma construção muito próximo da clínica. É diferente de eu dizer, você não se lembra, mas quando você era criança aconteceu isso. É um outro jogo, para quem já leu. Né? Para quem compara o estilo dos dois autores e a forma de construção dos dois autores. Tá? Então, começa a fazer uma diferença enorme no estilo, na epistemologia de Freud para Klein. A gente tem uma mudança que eu não diria que nem é sutil, mas é fundamental. Né? E Freud passa para isso é necessitado a noção de fantasia para fazer a construção epistemológica, mas que ela não se permite dizer que, pela sua teoria, tal coisa aconteceu na vida do paciente. Então, é um outro jogo. Né? Muitas vezes quem lê, está acostumado a ler Freud, e vai ler Klein, às vezes dá um estranhamento nesse interjogo. Tá? Então, colocando aqui em termos gerais, no primeiro artigo eu trago conceitos fundamentais do Freud, né, como Freud trabalhava e armava os seus conceitos fundamentais, e aqui eu coloco uma questão epistemológica, ou seja, como que ele efetivamente lidava com a clínica e a construção teórica. Né? Se a gente pensar, a própria noção de pulsão de morte é uma noção teórica, ela não tem o seu equivalente clínico, nem de pulsão de vida, aliás, passagem disso, não tem o seu equivalente em termos clínicos. Né? A gente não tem uma comprovação clínica disto. A gente tem fenômenos que eu explico através deste modelo, mas o modelo não tem uma comprovação clínica. É muito interessante esse interjogo entre uma coisa e outra. E aí a gente vê uma outra coisa. Agora, trazendo um pouco a discussão da sexualidade, que eu inaugurei, eu acho que há 1 ou 2 seminários web atrás, seria bastante complicado, apesar que eu tenho alguns colegas que tentam fazer isso, dar conta do real hoje, do que a gente vê hoje em termos de clínica, em termos de sociedade, através desses conceitos fundamentais de sexualidade freudiana. Para mim, isso é uma questão, que é a noção de identidade sexual, identidade de gênero e sexualidade moral. Eu acho que são 3 elementos hoje que estão presentes, estou falando hoje de Brasil. Né? É engraçado como a sexualidade volta a ser um campo de batalha político, né? A gente, não pode ter questão no Enem LGBT, não, tem que ter, não sei o quê, menino usa rosa, menino usa... vira um campo de batalha a sexualidade de novo, em termos políticos. Eu acho isso eu lamento muito esse tipo de situação, que forças políticas tentem se apropriar disso. Eu estou dizendo isso de direita e de esquerda, tá, gente? Não estou fazendo esse tipo de juízo, porque de um lado você tem um que apoia outro, mas de qualquer forma é um campo de batalha entre direita e esquerda, a própria questão sexual. Então, a gente tem a sexualidade indo de novo, não sei, mas indo para o palco político, né, com noções morais, tentando determinar questões da sexualidade, né, ou seja, um elemento, para mim, estranho, ali tentando determinar. Pelo menos aqui em São Paulo, a gente vê a questão da identidade de gênero ser bastante chacoalhada. Né? Eu tenho uma colega que há muitos anos trabalha com a comunidade LGBT, e é interessante que quando eu a conheci lá pelos idos de 2013, era uma clínica formada basicamente por homens e jovens, né, com a questão da sua sexualidade. E hoje se apresenta muito na clínica, estou pegando só para trazer aqui esta questão que começa a ficar para mim um pouco mais evidente em termos de sexualidade, da identidade de gênero. Né?
E houve um tempo que era uma questão muito da identidade de gênero do menino, né, que nascia se acreditando menina, ou vou ficar com essa palavra, e hoje a gente tem muitos tratamentos, muita na clínica, a menina nesta situação clínica, né? É alguma coisa que vem se apresentando mais fortemente de alguns anos para cá. Meninas fazendo transição para meninos, né? Às vezes muito mais que, pelo menos, aparece na clínica, tá? Do que meninos fazendo essa transição. Isso foi um movimento anterior ao das meninas, hoje me parece que é o das meninas, eu não tenho estatística para isso, só estou falando de movimento de consultório. E a questão da identidade sexual, que é um movimento muito interessante também que a gente percebe, dos trans não binários, né? Você não se identificar nem como menino, nem como menina. Essa semana eu vi alguns desfiles onde era impossível definir se a roupa era para menino, para menina, e se quem estava vestindo era um menino, uma menina. Era muito difícil fazer esse tipo de distinção, né? Então, é alguma coisa que se apresenta também à sociedade nos dias de hoje, esta noção. Nos seminários anteriores, eu mostrei também que o Freud ele tinha uma vertente muito vanguardista em relação ao tema, ao mesmo tempo que ele tinha um vértice muito conservador em relação ao tema. Se a gente for procurar essas noções de sexualidade em Freud, a gente se depara com a noção de norma sexual, é a heterossexualidade. A gente se depara com, no seminário de web passado, ele se propondo a fazer um tratamento de reorientação sexual. A menina tinha supostamente uma orientação sexual homossexual e passa, e o tratamento visaria que ela tivesse uma orientação heterossexual. Ele se propõe a fazer o tratamento, apesar de falar das dificuldades, tecer um monte de coisas e algumas coisas de vanguarda no meio, mas, enfim, o tratamento é isso. Se tratava disso. Então, quando a gente também olha o Freud em relação a esses temas de hoje, eu vejo que os dois grupos, tanto os mais conservadores no Brasil, quanto os mais vanguardistas no Brasil, eles poderiam achar em Freud frases que defenderiam a sua posição, tá? Freud, nesse ponto, para mim, na minha opinião, tem essa ambiguidade inerente à sua metapsicologia, a forma como que ele trabalhava ali a questão da sexualidade, tá? Então, eu acho que a gente precisa de hoje um novo ferramental, uma nova visão sobre esses temas, né? Lógico que já tem vários autores depois de Freud, que esses seminários de web são sobre o Freud, até hoje, o ano que vem é sobre a técnica psicanalítica, mas o meu ponto é analisar a sexualidade pelo viés freudiano, somente freudiano, eu acho que seria um risco muito grande, no sentido que ele poderia ser captado tanto ideologicamente por um lado ou por um outro, quanto, para mim, alguns problemas epistemológicos que eu já apresentei aqui em relação à sua construção de teoria e de clínica. Eu encerro. Obrigadão. Tchau, tchau. E se você gostou desse vídeo, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações. A gente se vê no próximo. Um abraço.